a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós não vamos ler esse texto porque nós já lemos o texto na liturgia da igreja, então nós não vamos ler esse texto já foi lido. Eu quero apenas levantar o contexto no qual Paulo escreve esta carta preciosa para a vida da igreja. O apóstolo São Paulo, ele escreve a carta, ele está preso em Roma, ele é prisioneiro em Roma, e como prisioneiro em Roma, ele decide escrever aquela igreja que é uma igreja onde essa é uma das cartas que Paulo mais pessoais dele. Basta notar a frequência do emprego da primeira pessoa no singular que ele coloca aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo a um grupo de amigos a quem amava profundamente. A epístola, ela não se presta com facilidade um esboço sistemático. E a preocupação de Paulo ao escrever aos crentes filipenses ou de Filipos é evidente. Ele dirige-se a eles não tanto na posição de apóstolo que fundou a igreja de Filipos, mas sim como pai daqueles que estão em Cristo Jesus. Essa diferença é muito clara desde a saudação, e em lugar da costumeira saudação, Paulo introduz assim: Paulo, apóstolo, lemos Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A marca demasiadamente clara desta breve carta é a alegria. É uma carta que quer exortar a igreja a ser alegre, ser feliz, que torna ainda mais notável diante do fato que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma, prisioneiro lá em Roma. Aqui é interessante porque as circunstâncias que sobrevêm ao crente não devem ser determinadas na sua atitude para com a vida. Aquilo que vem sobre minha vida não deveria ser determinante entre o meu relacionamento com Deus, com a igreja, com os irmãos. As notas gêmeas de humildade e da preocupação com os outros também são notórias e bem visíveis nesta carta. Considerando o que Cristo fez, não há espaço para o orgulho na vida dos filhos de Deus, e por isso ele escreve o capítulo 2 de Filipenses. E em face do grande exemplo de Cristo, os seus seguidores não ousam ser egoístas. Esta carta tem pouco de teologia no sentido costumeiro que nós esperamos, mas é uma excelente passagem, trata da humilhação de Cristo e da sua exaltação no capítulo 2, como nós já mencionamos. Da mesma forma, são poucas as instruções que nós olhamos éticas específicas. Há lampejos de advertências breves, há questões mais individuais, provocando alguns problemas em outros lugares, como o capítulo 3 o menciona. Mas não existe nenhuma refutação de um erro teológico, nenhuma repreensão vigorosa às faltas da igreja. Entretanto, ele menciona um fato aqui curioso que nós vamos explorar aqui nesta carta. O autor dessa carta, nos dias de hoje, aceita-se quase que de maneira universal que Paulo escreveu esta carta de próprio punho. Ela foi redigida da prisão, embora o texto não forneça a localização desse cárcere. É possível os lugares que nós encontramos pode ser Roma, Cesareia e Éfeso, mas parece ser a posição tradicional da igreja como sendo Roma o lugar onde Paulo escreve. Os argumentos em prol desse ponto de vista continuam sendo os mais convincentes que os que defendem a posição de Cesareia ou de Éfeso como local da produção dessa epístola. A carta ela foi escrita provavelmente em 62 depois de Cristo. Ok, voltemos agora para o capítulo 4 dessa passagem. Vamos considerar o que de fato Paulo quer nos ensinar sobre esta passagem. Primeiro, Paulo ele vem discutindo um tema muito interessante, que Paulo vai mostrar como é importante. Ele usa a figura de um atleta que está correndo para conseguir o prêmio da soberana vocação. E aí ele começa a tratar sobre a questão daqueles que são inimigos da cruz de Cristo e daqueles que são aqueles que amam a Cristo e seguem ao Senhor. E aqui de maneira muito interessante, de maneira muito própria agora, o apóstolo São Paulo ele começa a trazer para nós aqui em Filipenses capítulo 4 algumas recomendações importantes da vida da igreja. E eu quero trabalhar com vocês nesta manhã a ideia de como superar as adversidades da vida cristã. Como superar as adversidades da vida cristã. A primeira questão que nós precisamos considerar é que devemos, a partir do verso 1 desta carta, do capítulo 4,
Paulo ele coloca o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei firmes no Senhor. A primeira atitude de um crente, quando ele diz que quer vencer as suas batalhas diárias na vida cristã, é continuar firme em Cristo. A expressão permanecer firme em Cristo indica que Paulo ele olha para a igreja e diz: olha, eu amo vocês, tenho saudade de vocês, estou aqui na prisão, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Não há nada mais precioso na vida de um pastor do que olhar para a igreja como o prêmio que ele procura. Ele não procura outro prêmio, ele não procura glória, ele não procura vanglória, ele não procura orgulho. Ele olha para a igreja primeiro como a sua coroa, como o seu prêmio. Ele olha para o bem-estar daquela igreja como uma igreja que está prosperando, como uma igreja que está caminhando na graça do Senhor, como uma igreja que está vivendo o evangelho da graça, como uma igreja que está vivendo a prática de ficar firme em Deus. A segunda questão, ele fala da alegria. Ele fala: vocês são a minha alegria. Era o lenitivo de Paulo no meio da prisão, sendo espoveteado todos os dias, sendo humilhado, exposto muitas vezes. E Paulo agora, naquele contexto que ele escreve, ele diz à igreja que a igreja é a alegria do seu coração, é a alegria da sua vida. A igreja traz alegria àquele velho coração de 70 anos que está ali preso na cadeia. Paulo ele diz: olha, vocês, portanto, meus irmãos, a quem eu amo, de quem tenho saudades, a minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor. A primeira recomendação de Paulo para que a igreja seja uma igreja vitoriosa, que aprenda a enfrentar as dificuldades da vida cristã, as lutas da vida cristã, a primeira nota que Paulo coloca é a firmeza em Cristo. Não adianta você dizer que é crente, caminha com a igreja, caminha com Deus, caminha com o evangelho, se você não é firme em Jesus Cristo. Se você não tem a firmeza na solidez de Cristo, Cristo não é o fundamento da sua vida, Cristo não é o fundamento da sua existência, Cristo não é o alicerce no qual você pisa, Cristo não é o fundamento da sua vida espiritual, Cristo não é o seu tudo. Então, quando eu olho para esta passagem, quando eu considero esta passagem, o verso 1, é nos indicado de maneira muito clara que a maneira qual eu supero as dificuldades da vida cristã, a primeira é continuar em Cristo. Não adianta você olhar para as lutas cristãs, para as batalhas cristãs, para as lutas na vida cristã e abandonar a fé em Cristo, abandonar a fé em Deus, sem levar em consideração de fato o que Deus quer para as nossas vidas, que é firmeza na vida dos crentes. A outra nota importante aqui é que Paulo ele chama esses crentes de amados. Aqui o conceito aqui muito claro de amados, aqui, irmãos, aponta para a ideia de uma igreja que é amada, continua sendo amada e permanecerá sendo amada. Paulo ele continua amando aqueles crentes, mesmo longe, mesmo distante. Ele olha para a igreja, sente saudade da igreja, nutre a alegria que aqueles irmãos estão promovendo em relação a ele. Lembrem, Filipenses está cuidando de Paulo, Filipenses está orando por Paulo, Paulo está pedindo para que Filipenses continue firmes em Cristo Jesus, porque eles são amados no Senhor. Pastor, como eu enfrento as dificuldades da minha vida cristã? Primeiro, mantenha firmeza em Cristo. Segundo, procure viver como um crente amado no Senhor. Em segundo lugar, como eu posso superar as dificuldades da minha vida cristã? Aí entra outro problema. O problema é vivendo em harmonia com o outro. Veja o verso 2 agora. Paulo agora ele olha para a igreja e diz assim: eu tenho louvado a Deus pela vida de vocês, eu tenho orado pela vida de vocês, eu tenho clamado pela vida de vocês, mas tem uma coisa que está me preocupando. Paulo ele diz assim, no verso 2, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. Paulo ele olha para duas irmãs, uma chamada Evódia e a outra chamada Sintique, que entrem em acordo no Senhor. Esse é o sentido aqui. Quando eles pensem concordantemente, o apóstolo São Paulo está dizendo à igreja naquele tempo, dizendo àquelas duas irmãs, parem de pensar de maneira diferente, discórdia. Veja, a discórdia havia agora entrado numa igreja que deveria ser alegre no Senhor, que deveria ser uma igreja firme no Senhor, que deveria ser uma igreja pautada pela palavra do Senhor, uma igreja que deveria ser fundamentada em Cristo. Paulo agora se dirige a essas duas irmãs e diz: eu suplico a Evódia, eu rogo. A palavra
rogar aqui na língua original significa exortar. Eu exorto, eu encorajo a Evódia e a Síndica que entrem em acordo, ou pensem de maneira concordantemente no Senhor. 3 coisas se destacam aqui. A primeira é que uma igreja pode ser uma igreja saudável, caminhando com a saúde espiritual, caminhando debaixo da palavra de Cristo, mas pode haver discordância entre os crentes. E às vezes essa discordância é tão séria que pode afetar a vida espiritual da igreja. Às vezes a igreja não entende isso, e às vezes nós não entendemos isso nas nossas relações interpessoais com os irmãos na igreja. É necessário entender que a nossa vida cristã ela é pautada por esses 2 princípios basilares. Primeiro, firmeza em Cristo. Segundo, pensar de acordo com Cristo. Uma vez que essas irmãs esqueceram de estar firmes em Cristo, elas automaticamente pararam de pensar como Cristo pensa sobre os fundamentos da fé cristã. Aqui certamente Evódia e Síndica eram 2 irmãs amigas, cooperadoras da palavra de Deus, mas naquele momento, num dado momento, as 2 se distanciaram. E a distância foi tão sentida que a igreja sentiu, que Paulo tomou ciência do fato, que ele decidiu escrever uma carta, uma nota, e na carta pública, lida na igreja, imaginemos a cena, a carta lida na igreja, a exortação lida na igreja, lá está Evódia de um lado, lá está Síndica de outro lado. Membros da igreja que não se falavam, membros da igreja que não tinham mais amizade, companheirismo, vida cristã. Estavam uma distante da outra, estavam uma distante do Senhor agora, e Paulo agora publicamente, quando essa carta é lida, publicamente na igreja, Paulo diz, eu exorto a você, Evódia, e exorto você, a Síndica, que pensem concordantemente no Senhor. Em outras palavras, alimentar a mente com aquilo que é de Deus, com aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem da palavra do Senhor, aquilo que vem de Deus é fundamental para que a igreja caminhe. Não é o meu pensamento, não é o que eu acho, não se trata dos meus interesses, trata-se dos interesses de Cristo, trata-se dos interesses do Evangelho. Não é porque você discorda de mim que você tem que viver distante de mim. Não é porque você não pensa igual a mim que você tem que viver debaixo da igreja numa guerra silenciosa. Na verdade, é isso que Paulo está dizendo a Evódia e a Síndica. Não criem uma guerra silenciosa, porque a guerra silenciosa a igreja sente. E aqui Paulo está exortando a igreja, de modo particular, essas 2 irmãs a mudarem. E por que ele faz isso? Como é que isso poderia surtir efeito na vida de Evódia e de Síndica? E aí Paulo entra agora chamando o seu companheiro de jugo. Olha o que diz aí o verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo. A palavra fiel companheiro de jugo, irmãos, é a palavra grega zizigos. Alguns entendem que zizigos seja o nome de uma pessoa, de um personagem, aquele que está substituindo as funções pastorais naquele momento lá em Filipenses. E aí certamente Paulo está fazendo menção a esse indivíduo, que ele olha para esse indivíduo e diz assim, olha irmãos, Zizigos, eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as auxilies. Olha o que diz, eu peço a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha que coisa interessante, agora Paulo diz à igreja. Paulo olha para o pastor daquela igreja naquele momento e diz, olha, eu peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho. Agora nós sabemos o que Paulo pede para que aquelas irmãs voltem a serem unidas, porque no começo, no processo do Evangelho, elas foram foram braços direitos de Paulo. Paulo está dizendo, olha, pastor, eu quero que você trabalhe com ela, auxilie, essa ideia de auxiliar, companheiro de jugo também, peço que as auxilie, seja assistente delas, porque juntas, a ideia é que aconselhe, estimule, faça com que elas voltem a se falar, faça com que elas voltem a caminhar no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que elas possam viver de fato o Evangelho, que elas parem de brigar entre elas, que elas parem de viver uma briga na igreja sem necessidade, porque no início do trabalho, no início do progresso da obra do Evangelho, elas trabalharam comigo. Paulo olha para duas cooperadoras, que antes andavam juntas, uma era irmã da outra,
uma caminhava com a outra, uma andava com a outra, e agora estavam distantes, distante do Evangelho, distante das obras do Senhor, diante do progresso da causa, ainda na igreja, ainda caminhando na igreja, mas uma bicuda com a outra. E Paulo diz, não façam isso, isso não é fato, isso não pode acontecer na igreja. Aí ele diz, juntamente com quem? Com Clemente e os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. 3 coisas aqui se destacam. A primeira, Paulo diz que essas irmãs não estavam sozinhas no progresso do Evangelho. Eu aprendo o seguinte, não é um grupo pequeno que tem que levar o Evangelho a outras pessoas, mas a igreja toda estava envolvida nesse contexto de Paulo como cooperador de Paulo. Então ele menciona agora Clemente. Há quem pense que esse Clemente seja o Clemente que vai escrever uma carta posterior a Coríntios. Não se sabe ao certo quem é esse Clemente, mas era certamente um cooperador do Evangelho, era alguém que levava o Evangelho, e os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A segunda verdade que nós aprendemos é que, a despeito da briga de Evódia e Sintique, Paulo não diz que elas não são crentes. Paulo não diz assim, porque a igreja evangélica geralmente pensa assim, fulano está bicudo com ciclano, então ela não é crente, fulano não é crente, Beltrano não é crente. Às vezes a gente tem a atitude de não sermos crentes. Às vezes as nossas atitudes parecem negar a nossa profissão de fé. Na verdade, Paulo diz, elas são crentes. Não é porque elas discordam entre si que elas deixaram de ser crentes. Mas elas não estão dando um bom testemunho à igreja. Não estão dando um bom testemunho ao Senhor. Não estão caminhando debaixo da graça de Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, não somente ela, mas os outros cooperadores estão escritos no nome do livro da vida. Paulo olha para a igreja como uma igreja salva, como uma igreja libertada, mas como uma igreja cheia de pessoas que têm pecado. O nosso maior problema na igreja evangélica moderna é esperarmos do outro a plena perfeição de santidade. Aprendam, a nossa perfeição de santidade encontrará sentido quando nós formos para o céu, quando nós morrermos e encontrarmos soberanamente com o Senhor, ou quando o Senhor voltar. E aí, de fato, nós teremos uma plenitude de perfeição em vida para a glória de Deus. Mas aqui Paulo olha para a igreja e mostra a fragilidade da igreja. Diz assim, vocês têm que pensar de maneira concordantemente no Senhor. E essa é a alegria da igreja nesse sentido. Paulo diz, vocês são pessoas crentes, que o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Não há necessidade de vocês viverem brigando. A terceira verdade que nós aprendemos, irmãos, é a necessidade dos crentes serem maduros em ajudar os outros que estão em conflito. Nós esquecemos disso, o outro está brigado na igreja, você sabe disso. E nós queremos às vezes ajudar e não sabemos como fazê-lo. E a Escritura nos ensina, leve o primeiro elemento de você ajudar alguém a viver unido, é pensar como Cristo pensa. E não pensar do seu modo, da sua maneira, tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, se não for da minha forma não funciona. Não, a Escritura nos ensina que devemos pensar como o Senhor pensa, pensar como Cristo pensa. Esse é o fundamento da unidade da igreja. E aí agora Paulo, depois de dar essa exortação à igreja, agora nos apresenta uma outra forma. Qual é a segunda maneira na qual nós podemos superar as dificuldades da nossa vida cristã? Primeiro nós vimos que devemos de fato viver de maneira concordante. A segunda verdade é buscar alegria no Senhor. Veja os versos 4 até o verso de número 7. Veja o que é que Paulo diz. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo-vos outra vez, alegrai-vos. Aqui o apóstolo São Paulo agora, ele olha para a igreja assim, olha, uma maneira de você enfrentar toda essa dificuldade que vocês estão vivendo é primeiro buscar alegria em Deus, a alegria no Senhor. A palavra Senhor, a palavra Kyrios, aqui é uma referência à pessoa de Cristo. Aqui certamente ele diz, olha, eu peço que vocês se alegrem, sejam alegres sempre. A igreja, quando ela tem divisões, quando ela tem contenda, quando ela tem briga, há muita tristeza, há muita falta de alegria na igreja. Eles alegrai-vos sempre no Senhor. Aonde eu devo buscar a minha alegria? Aonde eu devo buscar a maneira de ser feliz? Alguns vão buscar alegria nos ansiolíticos, outros vão buscar alegria no álcool, na bebida, nas drogas, outros vão buscar alegria nas festanças. Mas aqui Paulo diz, busquemos alegria no Senhor. Ele se dirige à igreja. Ele diz que a igreja precisa aprender a buscar a alegria, a carta da alegria, a carta que exorta a igreja a viver feliz, a viver alegre.
Não quer dizer que o crente vai sempre estar nadando na maré da alegria. Às vezes o crente estará chorando, às vezes o crente estará lamentando, às vezes o crente estará lutando contra as lutas da sua vida diária. Mas aqui ele diz que devemos buscar alegria no Senhor. E aí no verso 5 ele diz, olha o verso 5 que ele nos diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. A segunda questão é que Paulo fala que essa alegria ela é nutrida por uma coisa chamada moderação. Seja a vossa moderação, ou a palavra moderação é a palavra, pode ser traduzida como bondade. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Aqui a ideia de alguém que é equilibrado, alguém que aprendeu a caminhar com bondade, alguém que aprendeu a olhar com o outro com bondade, com carinho, com amor, sem entrar no mérito da discussão, sem entrar no mérito do conflito. Paulo diz, busque alegria no Senhor, fundamente a sua vida no Senhor, mas aprenda que você deve viver isso em equilíbrio. Porque você deve saber que muitas vezes você poderá chorar, derramar lágrimas, e haverá momentos que você vai poder rir, sorrir, se alegrar, mas sempre no Senhor. E eles, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Nós somos uma igreja equilibrada, nós não somos uma igreja desvirtuada, não é uma igreja que vive em guerra, em conflito. Não é porque há problemas interpessoais na igreja que a igreja vai se desequilibrar. Devemos buscar sempre no Senhor, porque Deus, o Senhor Jesus, está perto ou está próximo. Por que ele fala nessa linguagem, irmãos? Ele está olhando para o dia de Cristo, ele está olhando para a vinda de Cristo, ele vai olhar para a volta do Senhor, e por estar esperando essa volta do Senhor, a igreja precisa estar sempre alegre, estar sempre lutando pela alegria, estar sempre promovendo o equilíbrio entre eles, viver em moderação, saber como usar a sua palavra. Como é que eu uso a minha palavra? A maneira como eu falo com o outro pode agredi-lo, pode magoá-lo, pode feri-lo. Eu preciso aprender o equilíbrio, eu preciso caminhar com a palavra e pela palavra. Minha palavra deve ser temperada, deve ser uma palavra que nutra a vida do outro, alimente a vida do outro, não uma palavra que agrida e destrua o outro. Aqui Paulo lembra isso muito bem à igreja. Mas qual é o resultado aqui? Por que Paulo faz isso, irmãos? Por que Paulo exorta a igreja a viver nesse equilíbrio, nessa moderação? E a razão está agora no maior problema que nós vivemos nos nossos dias. Verso 6 e verso 7. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo agora olha para uma igreja agora ansiosa. Uma igreja que vive em ansiedade. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos, as vossas petições plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. Algumas coisas se destacam agora aqui nesse texto, irmãos. Paulo, ele olha para a igreja e diz assim, a maior dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida cristã, de como superar as dificuldades da vida cristã, está na nossa ansiedade. Às vezes a ansiedade nos impede de fazermos coisas terríveis. Ela nos impede de caminharmos, ela nos impede de estreitarmos relacionamentos. A ansiedade nos impede de vivermos unidos. Lembrem lá, tenham em mente, Evode e Sintique, lembrem-se delas. Veja, a ansiedade agora que fez com que elas se distanciassem maior, de maneira, rapaz, aquela coisa, pergunta, nossa, eu andava com fulana, caminhava com fulana, falava com fulana, e agora eu estou distante de fulana. O que aconteceu? O que foi que eu fiz para fulana se afastar de mim? Essa ansiedade, ela está aí presente, mas também a ansiedade das necessidades básicas que nós enfrentamos. Talvez Paulo esteja mencionando também este fato. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo está ensinando o ensino de Cristo. Está aplicando o que Cristo de fato ensinara no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz que nós não devemos ser ansiosos por coisa alguma. Paulo, ele vai dizer isso. Não ande ansioso, não alimente o coração de ansiedade. Não seja uma pessoa ansiosa. Mas a questão é, pastor, como eu vou tratar da ansiedade? Como é que eu vou tratar com esse coração ansioso que quer as coisas para ontem, quer as coisas imediatas? Talvez seja esse problema de Evode e Sintique, talvez seja esse o problema da igreja de Filipenses. Como eu vou lidar com isso para esse momento agora? Eu quero tudo para já, para agora. Como eu lido com isso? Paulo dá a receita para a igreja. Primeiro, Paulo diz que eu devo estar debaixo de muita oração. É isso que diz o texto. Ele diz aí para nós, olha, diz o nosso texto: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, peça ao Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Veja só, ele diz aqui para nós que não devemos andar ansiosos. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos, as vossas orações plenamente conhecidas diante de Deus, por meio de quê? Da oração e da súplica. O que eu preciso?
Eu preciso daquilo agora, para já, para o momento. A oração me ensina uma coisa chamada perseverança. A oração me ensina a paciência. A oração me ensina a dependência. A oração me ensina que o imediatismo não funciona. A oração me ensina que somente Deus é capaz de me dar aquilo que eu preciso e não a minha ansiedade. E não a minha frustração com o tempo, e não a minha frustração com o imediato, e não a minha frustração com as coisas que me cercam, não. Pelo contrário, o apóstolo São Paulo nos ensina de maneira inequívoca, irmãos, que a maneira com que eu trato a minha ansiedade não se trata de buscar recursos além ou alheios à palavra de Deus. Pelo contrário, a primeira atitude, Paulo diz, sejam os vossos pedidos ou as vossas orações plenamente conhecidos. Então veja aí a palavra plenamente. Na nossa tradução foi colocado da seguinte forma, que sejam conhecidas, mas no texto original é plenamente conhecidos, no sentido de aquilo que é pleno, transbordante. Você fala e fala e fala. O ansioso, ele gosta de falar, ele fala. Paulo diz que você faça isso, mas em oração, constantemente, ou seja, plenamente, despeje diante de Deus, porque Ele vai ouvir o seu pedido, Ele vai ouvir a sua oração. Ele diz que seja plenamente conhecidos diante de Deus. Você tem alguém que escuta você 24 horas, se possível 26 horas, mas Ele está sempre ouvindo você. Ele é quem vai atender a nossa oração. É isso que Paulo está dizendo. Seja conhecido diante de Deus por meio de quê? Da oração e da súplica. Nós, igreja do século XXI, abandonamos a oração. As nossas reuniões de oração são falidas. Elas muitas vezes são vazias, são ocas, porque nós não amamos orar, nós não amamos conversar com Deus, nós não gostamos de conversar com o Senhor, nós não gostamos de estar a sós com Deus. Temos medo de estar a sós com Deus. E aqui o apóstolo São Paulo nos ensina que uma maneira de combater a nossa ansiedade, o nosso imediatismo, a nossa vida imediata, a nossa geração Coca-Cola, a nossa geração Big Mac, a nossa geração fast food, para agora, para já, para ontem, é a oração. A oração é um exercício, irmãos. Exige disciplina, exige cuidado, exige zelo, exige tempo. E tempo é uma coisa que nós não temos. Eu olho para o relógio e vejo que o tempo está correndo. Mas quando eu estou em oração, eu nem lembro que existe tempo. O único tempo que eu posso recordar na oração é o tempo de Deus. O segundo princípio que você vê aqui, que Paulo ensina para combater a ansiedade, que é um problema da vida cristã, Paulo vai dizer assim, olha, que essa oração seja apresentada com ações de graça. Já notaram como as nossas orações são falhas nesse sentido? Como as nossas orações nunca oram assim, com gratidão ao Senhor, com gratidão a Deus, da maneira como Deus merece ser o alvo das nossas orações. Os nossos desejos, lembrem do Catecismo Menor, de Westminster, na pergunta 98, que ele nos diz e nos pergunta, o que é oração? Oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus. Então aqui o apóstolo São Paulo diz que devemos oferecer a Deus as nossas orações com gratidão no coração, com ações de graças. Você não está levando um fardo até Deus, aprenda isso. Você não está levando um fardo até Deus. Você está levando até Deus as suas orações de ações de graça. Você está pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, me dá graça, me faz aprender a esperar na tua providência. Mas acima de tudo, Senhor, faz com que a minha vida seja livre da ansiedade, e eu te agradeço por isso. E aí, qual é o resultado disso, irmãos? Qual é o resultado de uma oração que luta contra a ansiedade? Olha o resultado, verso 7. E a paz de Deus. Por que ele diz a paz de Deus? Porque o ansioso é uma pessoa sem paz. Ele espera e não alcança, e ele fica confuso, fica sem paz, ele fica aflito, quando é que eu vou conseguir? Ele não consegue ter paz, descansar, ter o coração desassossegado em Deus, assossegado em Deus. Santo Agostinho disse, ó Deus, tu nos criaste para ti mesmo, e o nosso coração vive inquieto, desassossegado, enquanto não encontra repouso em ti.
Aqui, irmãos, Paulo diz que a paz, como resultado disso tudo, que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Veja que coisa interessante. Uma paz que ninguém explica. Um ansioso com seus conflitos, um ansioso com as suas lutas, um ansioso com as suas batalhas, um ansioso com seus mais profundos conflitos e dúvidas. Agora ele encontrou paz, uma paz que excede, ultrapassa todo entendimento. O que ela vai fazer? Primeiro, ela vai guardar o vosso coração. O nosso coração, irmãos, é uma fábrica de ídolos. A ansiedade, ela nos leva para produzirmos ídolos. E aqui o apóstolo São Paulo lembra à igreja exatamente que esta paz, alcançada por meio da oração, da súplica, da entrega total de ações de graça diante de Deus, essa paz vai guardar o nosso coração e também os vossos pensamentos ou entendimento, né? Ou a vossa mente em Cristo Jesus. A ansiedade, ela pode perturbar o seu coração. Nós vimos isso ontem. A ansiedade, ela pode perturbar a sua mente. Ela pode trazer problemas para a sua mente. E aí Paulo diz que a oração, a escritura, a eficácia da palavra, ela é capaz de fazer isso em Cristo. Não na nossa força. Não nos nossos esforços. Mas no Senhor. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, de como superar as nossas dificuldades na vida cristã, está aí nos versos 8 e 9. A terceira verdade está, precisamos nutrir a nossa mente com a palavra de Cristo, ou saturar a nossa mente com a palavra de Cristo. Para enfrentar as dificuldades da vida cristã, eu preciso ter a palavra na minha mente. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui agora o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja e responde aquela velha pergunta. Tudo bem, pastor, entendi como processar para lutar contra a ansiedade, mas o que fazer para que pensamentos que me levam à ansiedade não ocupem mais a minha mente? E Paulo vai dizer, Paulo diz, irmãos, quanto ao mais, tudo o que é verdadeiro, então tudo que for verdadeiro eu devo trazer na minha mente. Eu não devo alimentar a minha mente com aquilo que é falso, com aquilo que é ilusório, com aquilo que ultrapassa o meu entendimento. Não, eu preciso passar para aquilo que tudo é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que vai trazer a santidade para a minha vida, santidade para o meu coração, comunhão maior com Deus, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, se existe algum louvor nesse sentido, seja isso que ocupe o vosso pensamento, seja nisso que vocês pensem. Eu devo pensar naquilo que produz resultados espirituais na minha vida. Eu não devo ocupar a minha mente com aquilo que não traz resultados espirituais à minha vida. E aí segue para o verso 9, Paulo diz, o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, isso vocês pratiquem. Como é que Paulo se coloca desta forma? Paulo ele se coloca como modelo da igreja naquele momento. Ele vai colocar-se como modelo porque nós precisamos de modelos dessa espiritualidade. Nós precisamos de pessoas que colocam isso em prática. Precisamos olhar para a vida da igreja, olhar para os crentes e ver nos crentes essas virtudes, naquilo que de fato é e que ocupa o seu coração. Aqui Paulo diz, aquilo que vocês aprenderam pela minha pedagogia, que receberam através da minha tradição, aquilo que vocês ouviram da minha pregação, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Aí você aprende a importância da pregação, a importância do ensino, a importância do exemplo. Estas três características da vida cristã, elas nutrem a nossa alma contra as ansiedades do mundo, com as ansiedades da vida, contra aquilo que impede o nosso progresso na vida cristã. Diante disso que nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração como igreja do Senhor Jesus. Algumas verdades nós precisamos aprender aqui e aplicar ao nosso coração. A primeira coisa que eu preciso aprender é continuar firme em Cristo. Não importa as dificuldades que vêm contra a minha vida, eu preciso me manter firme no Senhor.
firme em Cristo Jesus. A segunda verdade que eu preciso aprender e aplicar ao meu coração: eu preciso promover a unidade na igreja. Eu preciso ser um promotor, uma promotora daquele que promove unidade, promove concórdia entre os crentes, promove comunhão entre os crentes, promove vida cristã entre os crentes. Eu não devo ser promotor de discórdia, o disse-me-disse, a fofoca, o mexerico. Estas coisas impedem o progresso da igreja de Cristo. Aquela ofensa que alguém fez a você, aquela mágoa que abriu aquela ferida terrível no coração, você precisa tratar, lidar com isso, buscar o bálsamo da palavra de Cristo, buscar a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, para que de fato você possa encontrar esta unidade de vida para com o outro e para com o crente. A terceira verdade é buscar sempre a alegria em Cristo. Ninguém é tão alegre que não possa ficar mais. É necessário buscar alegria em Cristo. O Senhor é o fundamento da nossa alegria, o Senhor é o fundamento da nossa unidade. E por fim, preciso aprender a nutrir o meu coração com a palavra de Cristo, nutrir a minha mente, saturar a minha mente com a palavra do Senhor. Sem a palavra do Senhor, a minha vida cristã não conseguirá superar as suas dificuldades. Que Deus possa de fato aplicar isso em nossos corações, e que isso possa habitar em nossas vidas para a glória de Deus somente. Amém.